Shalom, 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 meus queridos e amados irmãos. Pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é um instituto de teologia, através de 3 seminários ou 2 seminários na faculdade, vai difundindo a palavra de Deus pelo mundo afora. Nós estamos aqui desde 1992. Portanto, já faltando pouco para 30 anos. Esses tantos anos passaram por aqui muitos alunos, mais de 500, 600 se formaram. Nós temos muitos cursos, principais são o curso básico, que as aulas estamos ministrando aqui, curso intermediário e o curso chamado curso superior de teologia, bacharelado de teologia. Temos também convênio com a faculdade, chamada Faculdade de Ciência e Teologia do Norte, FACETEM, que fica lá em Roraima, Boa Vista, onde temos também o curso superior de teologia no modelo EAD. Nós estamos ministrando aqui as aulas do curso de teologia nível básico. Tem 6 livros e nós estamos no livro número 3. E a aula é Religiões Comparadas 3. Estamos estudando o mormonismo. Já fizemos a primeira aula com a biografia de Joseph Smith Jr. Hoje iremos para a segunda aula, falaremos um pouco sobre mormonismo, para depois entrarmos nas doutrinas e as refutações. Então falamos que o mormonismo é uma das religiões hoje bastante grande, né? Os 3 principais países onde temos adeptos são os Estados Unidos, tem 6.681.000, o México com quase 1,5 milhão, e o Brasil, que também tem quase 1,5 milhão, 1.400.000. Somando o mundo inteiro, tem mais de 16 milhões de adeptos. Essa é chamada Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também chamada de Mormons, né? Vamos então aprender agora um pouquinho sobre o que é Mormon, né? O nome provém de um considerado sagrado livro de escrituras compilado pelo antigo profeta Mormon, intitulado Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Então, segundo a versão oficial da igreja, o nome dado pelo Senhor, pelo qual os membros da igreja devem ser conhecidos, é membros da igreja de Jesus Cristo. Segundo a doutrina da igreja nessa dispensação, que é a da plenitude dos tempos, ou a última dispensação antes do glorioso dia da segunda vinda de Jesus Cristo, foi incluído dos últimos dias para designar os membros da igreja nessa época, pois verdadeiramente estamos nos últimos dias. A palavra Mormon, de fato, tem origem no livro de Mormon, livro compilado pelo profeta Mormon, que teve seu nome devido a um lugar onde vivia o povo do rei Noé, e que, segundo o próprio profeta Joseph Smith, tem como significado simplesmente muito bom. A palavra significa muito bom, né? Vocês sabem, já falamos aqui, que ele recebeu então daquele tal chamado anjo morônio, uma orientação onde estariam as placas de ouro, e ele vai lá então e faz a tradução da língua egípcia antiga, e aí aparece o livro de Mormon. Então o nome vem desse tempo aí, seria um local onde vivia o povo do rei Noé, que não é o Noé nosso lá, seria um outro Noé que estava nesse chamado Outro Testamento de Jesus Cristo, que é o chamado livro do Mormon. Os mormons adotam 4 literaturas principais para a vida deles. Além da Bíblia, que eles aceitam em parte, mas não acham que é inspirada, né? Alegando que a palavra de Deus, até onde for corretamente traduzida, é inspirada. Mas ela não é, ela contém, no caso, né? Eles têm também o livro do Mormon, e além desse tem chamado Pactos e Mandamentos, que são doutrinas e convênios, ou ainda doutrinas e pactos, fundamentais para ele. Seria um tipo de regimento interno, né? E por último, o 4º livro que eles seguem é a chamada Pérola de Grande Valor, que é um composto do livro de Moisés e Abraão, contém as revelações feitas a Joseph Smith e os 3 artigos de fé do mormonismo. Tem algumas outras coisas ainda, mas os principais livros são esses aqui: a Bíblia, o livro do Mormon, Pactos, Mandamentos, Doutrinas e Convênios e a Pérola de Grande Valor. E essas são as principais literaturas deles, né? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro. A religião surgiu, como nós vimos, em 1800 e inaugurada oficialmente em 1830, 6 de abril, né, quando foi organizada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nós vimos a história dele aí, que no final ele acabou falecendo em 27 de junho de 1844, com 30 e poucos anos, né, nem 40 chegou, 38, 39, quando estava preso naquela prisão de Cartago, e foi invadida a prisão e acabaram matando ele e o seu irmão.
vamos ver agora aqui, então, ele então diz que recebeu aquela visão, né? Quando foi saber qual era a religião correta, daquelas que estavam frequentando ali, ele então teria recebido, dizendo que não era nenhuma daquelas, uma visão que via Jesus Cristo e Deus, falou que esperasse que depois teria uma revelação sobre qual seria a visão verdadeira. Depois então ele tem a visão do anjo Moroni, que mostra ele as placas escondidas de ouro, e ele faz tradução, e aí então começa esta igreja que está bem espalhada por aí, né? Pelo Brasil e por aí afora. Tem algumas coisas nelas interessantes, alguma estrutura delas, né? Uma das coisas que eles adotavam muito, tanto ele adotou como os seus sucessores, era a poligamia. Eles eram polígamos, né? Eles sempre tinham essa facilidade de terem e adotavam esse costume. Tinham várias mulheres, né? Eles tinham muitas mulheres. Então, aqui diz que, vamos ver primeiro Joseph Smith Jr., é chamado de profeta, né? O profeta, que era o nome dele, porque ele era aquele que recebeu a revelação, foi preso várias vezes, acusado de ditador, desordeiro, pregador de falsas doutrinas. Ele chegou a ter 25 mulheres. E depois dele, quando ele acabou falecendo, o seu sucessor, né, depois houve uma divisão, vários grupos surgiram, 5 ou 6 grupos, mas a maioria, os maiores grupos foram 3 principais. Uma chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a outra Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e uma terceira Igreja do Lote do Templo. Essas 3 por aí, né, que foram as maiores dela. E o sucessor dele, então, foi esse tal de Brigham Young, e nasceu em 1801, morreu em 1877, escreveu 76 anos, e também, esse aqui, usou também a mesma ideia de poligamia, né? Nesse tempo criaram, então, aí 2 apóstolos, tinham um conselho para dirigir a organização. Ele tinha um harém com 27 esposas, morreu em 77, deixando 28 e mais 56 filhos. E eles continuaram assim, fazendo grandes templos, onde ia passando e ia levantando grandes templos. E o terceiro líder foi John Taylor. E ele tinha 7 mulheres e faleceu em 1887. Isso foi sucedido por Wilder Woodruff, que proibiu, esse quarto aí é que proibiu a poligamia. Por causa de uma lei aprovada no Congresso norte-americano também que proibia a poligamia, né? Esse morreu em 84 anos, depois veio Lawrence Snow, que faleceu em 1901. Depois foi eleito um sobrinho do Joseph Smith, filho de Urium, que foi assassinado com ele, e esse morreu em 1918. E depois, então, o Concílio dos Apóstolos escolheu David Mackay, com 77 anos, como presidente da organização. Sucedeu a outro parente do Smith, que era George Robert Smith. O atual presidente dos Mormons era o Spencer Kimball, 83 anos. Existem hoje 3 grupos principais, né? Existem 3 principais grupos que se digam, houve a divisão depois da morte de Joseph Smith. Rejeita a poligamia, aceita a tradução da Bíblia inspirada e rejeita a doutrina de Adão, Deus. Mas, na verdade, o mormonismo é uma mistura de muitas religiões. Tem ideia de cristianismo, judaísmo, maometismo, fetichismo, comunismo, maniqueísmo, campibelismo e outros credos. Os principais livros já falamos, né, que é a Bíblia, Livro dos Mormons, Doutrina e Convênio e a Pérola do Grande Valor. Tem muitas ideias, né, de dízimo, de reuniões, de sacerdócio de Melquisedeque e de Arão, acredita em inferno, salvação pelas obras. Vamos agora falar na próxima aula dessas doutrinas, vamos se mostrando e combatendo uma por uma. Vamos ficando por aqui então com essa segunda aula. Tchau, tchau.